E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje eu vou falar para vocês, na verdade é mais um desabafo, vamos dizer assim, né? Porque semana que vem, dia 13 de setembro de 2021, vão fazer 2 anos que eu bati o meu cartão pela última vez. E isso é um marco gigantesco para mim, é uma confirmação de que a decisão que eu tomei lá atrás, em 2019, foi muito bem tomada, foi uma decisão muito sábia, uma decisão muito pensada e planejada. Eu vou explicar para vocês basicamente como que está sendo essa minha experiência, né, vivendo da renda variável há 2 anos. E um ponto importante também, eu vou falar para vocês alguns backgrounds que pouquíssimos de vocês sabem da minha vida, que sem dúvida nenhuma me ajudaram a ter uma carreira rápida, na minha visão, na renda variável, certo? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. Mas antes, deixa aquele like maroto aí no vídeo. E, jovem, se você me conheceu através do último vídeo, o YouTube está te recomendando esse meu vídeo aqui, e você assistiu esse 1 minuto, jovem, por favor, fica até o final. Entenda um pouquinho do contexto, quem sou eu, quem é o Renan, o que eu faço, antes de sair me xingando, igual vocês me xingaram bastante, né, no meu último vídeo. Mas, então, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo, vou explicar algumas coisas aqui para vocês que eu julgo importante. Primeira coisa, jovens, vou falar sobre 2 coisas que eu acho que fizeram total diferença na minha trajetória como trader, vamos dizer assim. Foram coisas, 2 não, vou falar 4 coisas basicamente, que me ajudaram muito. E era 2, já virou 4, né? Já dobrei. Mas foram 4 coisas que para mim fizeram total diferença na minha carreira e na velocidade com que eu evoluí aqui dentro da renda variável. Vou tentar não ser muito prolixo, né? Tentar falar de maneira um pouco mais incisiva, um pouco mais simples para vocês entenderem. 4 coisas. Primeira, o skate. Segunda, natação. Depois, a academia. E em quarto, o mercado financeiro. Vou explicar quando cada um deles entrou na minha vida. O skate, desde pequeno, meu pai me deu um skate, eu sempre andei de skate. É uma paixão que eu tenho gigantesca. Hoje em dia, infelizmente, não consigo andar tanto assim, né? Desde que teve essa paralisação no mundo todo. Fiquei um pouco off, então fazem 1 ano e meio praticamente que eu não ando de skate de maneira constante, vamos dizer assim. Então estou algum tempo parado, mas é uma paixão que eu tenho desde sempre. A natação, eu nadei durante 7 anos da minha vida, sei lá, mais 8 anos. Enfim, competi, ganhei várias medalhas ali nadando. E foi algo que, assim, eu gosto demais, é uma paixão, um esporte que para mim é sensacional e, bom, sempre me ajudou muito na minha vida e também me ajudou no trade, já eu explico por quê. Em terceiro lugar, vou falar do mercado financeiro, né? O mercado financeiro é algo que eu conheci quando eu comecei a trabalhar, já eu explico isso também, mas que sem dúvida nenhuma me ajudou muito na preparação, na bagagem financeira que você precisa ter para viver da renda variável. E a academia, a musculação, que me ajudou demais no foco, na determinação. Esse Renan que vocês veem aqui é o Renan de 75 quilos. Mas o Renan que vocês não conheceram lá atrás, em 2017, 2016, era o Renan que pesava 58 quilos. Sim, eu pesava 58 quilos, extremamente magro, raquítico, né? Enfim, então vou dar uma contextualizada sobre tudo isso e por que essas 4 coisas me ajudaram tanto assim no trading esportivo. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu conheci o trade esportivo em 2017 através do meu primo, em fevereiro, tá? Ele me apresentou o trade, me explicou como que funcionava e eu fui estudar, né? Estudei durante 6 meses antes mesmo de abrir a minha conta na Betfair. E por que eu fiz isso, jovens? Lembra que eu falei do mercado financeiro? Olha como as histórias elas vão se encaixando. Eu, dentro da minha cidade, lá São José dos Campos, era muito comum, né? São José é um polo tecnológico, né? Bem grande. É bem comum as pessoas, né? Os jovens lá fazerem o ensino médio junto com o técnico. Foi o que eu fiz. Então eu com 18 anos ali já tinha uma profissão, né? Eu já era técnico e mecânico e comecei a atuar na indústria, tá? Então comecei a trabalhar muito cedo. E logo quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que, bom, cara, eu não quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. O que eu preciso fazer para eu me aposentar? Foi aí que eu descobri o mercado financeiro, que eu comecei a estudar o mercado financeiro. Isso eu com 18 anos. E comecei a investir minha grana lá atrás, né? Exatamente porque eu percebi que aquele ambiente não era o ambiente que eu queria ficar pro resto da minha vida. Então, comecei a estudar o mercado financeiro para já investir a minha grana. Então o mercado financeiro entrou ali para mim. E por que é importante eu dar essa contextualizada primeiro no mercado financeiro para depois falar da Betfair? Porque quando eu conheci a Betfair,
O meu primo fez uma entrada lá pelo celular e acabou pegando um gol e ele teve um lucro, sei lá, 20%, 30%, eu não lembro. Mas é um lucro exorbitante, um lucro que não existe. Para mim, o que ele estava fazendo naquela altura era, sei lá, né, uma aposta. Sim, eu tinha esse preconceito e eu tinha esse preconceito ainda mais porque eu, Renan, já conhecia a minha carteira do mercado financeiro. Eu sabia que não era possível ter 20% de lucro assim em 5 minutos igual meu primo teve. Então eu fui estudar a Betfair e eu estudei, melhorei muito o meu mindset com relação ao universo das apostas, né? Meu primo me ajudou muito nisso e hoje sou muito grato a ele, inclusive, porque se eu vivo disso daqui é graças a ele. Mas foi muito importante ter essa bagagem de mercado financeiro para eu entender que a rentabilidade que tinha ali dentro da renda variável, dentro do trade esportivo, era algo muito bom, muito acima da média. E eu ter essa convicção me ajudou a ter o pé no chão que, cara, é renda variável. Eu já estudava sobre renda variável. Na altura eu acho que eu não tinha ainda muitos investimentos de renda variável, eu estava ainda fazendo o meu colchão financeiro, né? Mas eu já percebi alguns conceitos de renda fixa e renda variável, certo? Isso é muito importante na minha visão para você entender exatamente o seu cenário, né? Para a gente entender que a rentabilidade que a gente tem aqui é muito exorbitante mesmo. Então eu conheci lá em fevereiro, mais ou menos de 2017, e só fui abrir minha conta e clicar em novembro. Ou seja, eu passei 6 meses ali estudando, né, o mercado do trading esportivo, atrelado ao que meu primo, né, tinha me falado, tinha me passado de conhecimento, de cursos, enfim, de várias coisas, né, que foram formando o meu mindset de trader esportivo, beleza? Então isso daí é muito importante. Bom, Renan, e onde que entra, né, o skate, a natação e a academia na sua vida? Quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário, depois eu fui desenhista, projetista, foi tranquilo. Mas eu tive um cargo de liderança em determinada altura. E quando eu tive esse cargo de liderança, eu precisava ir em muitas reuniões presenciais, né? Na altura eu trabalhava no segundo turno ainda, então eu me tornei líder de projeto, né, do pessoal do segundo turno, na empresa que eu trabalhava na época. E isso me exigia ir em várias reuniões em horários que me impossibilitavam de andar de skate e de nadar. Então eu não estava mais conseguindo fazer essas duas atividades que eu fazia sempre. E aí o que aconteceu? Para você que não sabe, eu tenho um probleminha de tireoide, né? Então acaba que eu faço exames regularmente. E meus exames estavam dando muita oscilação, muito por causa da falta da atividade física dentro da minha vida, né? Que era algo que eu fazia com uma certa recorrência desde sempre na minha vida, o esporte teve junto, né? Então eu fui obrigado, meu endócrino falou assim: Renan, você tem que fazer uma atividade física. E a única atividade que se encaixava mais na minha rotina era academia, mas eu não gostava daquele ambiente, eu odiava, nunca imaginei na minha vida que eu entraria em uma academia. Mas por questão de saúde, né, eu fui obrigado, né, a fazer isso. E olha a minha rotina como que era, só para vocês entenderem o cenário. Eu fazia faculdade, então eu acordava em torno das 6 horas da manhã, ia para a faculdade às 7 da manhã. Ah, isso eu tô pulando a parte do inglês, né? Teve um período da minha vida que eu fiz inglês das 6 às 7, só para vocês entenderem, das 6 às 6h50 na verdade, e aí eu ia para a faculdade às 7 horas. Então, ia pro inglês, né? Depois do inglês eu ia para a faculdade, da faculdade eu chegava em casa 12h40, 1 hora mais ou menos, comia alguma coisinha, tirava um cochilo de 10, 15 minutos, ia para academia às 2 horas, entrava no meu trabalho às 3h30, 3h46 acho que era o horário, entrava às 3h46, ficava lá na indústria até 1h07, e aí depois disso chegava em casa 1h30, 1h40, tomava banho, comia alguma coisa e ia dormir por volta das 3 da manhã, e no outro dia acordava 6 horas para ir para o inglês, depois ir para a faculdade. Ou seja, uma rotina totalmente maluca, totalmente doida. Mas a academia, o skate e a natação são coisas que você faz individualmente. Você não depende de outras pessoas para você ter um resultado melhor. Tem alguma semelhança? Vou dar um exemplo que para mim é o mais fácil de entender, né? Mas tanto a natação, quanto a musculação, quanto o skate tem isso em comum, mas o skate é mais simples de vocês entenderem. Às vezes eu ia andar de skate uma tarde, por exemplo, no sábado. Eu ficava lá 4, 5, 6 horas andando de skate. Muitas vezes eu ficava 4, 5, 6 horas andando de skate tentando acertar uma única manobra. Ou seja, eu ficava 6 horas me dedicando para cair. 100, 200, 300 vezes eu caía.
Dessas 300 vezes, uma eu acertava e para mim era o suficiente. Essa resiliência existe dentro do trading? É muito comum, né? Então o skate me ensinou muito mesmo isso, de que eu só dependia de mim para acertar aquela manobra e só dependia de mim também ter a resiliência de cair várias vezes e levantar. E a queda dentro do trading é o que? É os nossos heads. Então, jovens, o skate, a natação, eu melhorar o meu tempo ali só dependia de mim. Eu nadar melhor só dependia de mim. Era eu comigo mesmo. Era eu melhorar tecnicamente as minhas abordagens dentro da água que eu melhoraria. Respirar de maneira mais efetiva, treinar mais, evoluir mais, me aprimorar mais, estar com um físico melhor. Então, isso só dependia de mim. E o que isso tem a ver com o trading? É exatamente a mesma coisa. Então, essas 4 coisas que eu comentei com vocês fizeram com que eu, Renan, tivesse uma evolução muito acima da média na minha visão dentro da renda variável. Por quê? Eu já tinha uma preparação financeira, certo? Eu já conhecia o mercado financeiro, então eu já conhecia também conceitos básicos de finanças pessoais, conceitos até intermediários avançados de renda fixa, de renda variável. Então eu já entendia que a rentabilidade que a gente tinha aqui era algo acima da média. Eu já entendia que não adiantava eu querer ganhar tudo em um dia só, porque é longo prazo. A natação, a academia e o skate me ensinaram a ter a resiliência necessária para tomar as pancadas do mercado. E eu acho que o meu ponto forte nesses 2 anos vivendo da renda variável e desde que eu conheci a Betfair é o meu emocional. O meu emocional, ele é muito blindado para o que o nosso mercado faz com a gente. A frustração de você ficar 4 horas andando de skate e voltar para casa sem ter voltado aquela manobra é algo que é muito frustrante. E essa frustração é a mesma de você trabalhar 4, 5 horas no trading e sair em red. Tá entendendo? Então todas essas coisas off-trading fizeram com que eu me tornasse uma pessoa, né, mais preparada para a renda variável, para aguentar as pancadas emocionais que o mercado aqui dá na gente. E fora isso, né, eu fiz o técnico em mecânica, que é a parte matemática, a parte estatística, né, e também fiz engenharia mecânica, né. Então, tudo isso também me ajudou a entender os números, né, os números que estão envolvidos no nosso trabalho do trading esportivo, certo? Então, tudo isso me ajudou a ter uma carreira muito rápida. Eu conheci o trade em 2017 e em 2019, em setembro, né, dia 13 de setembro de 2019, eu abandonei o cargo CLT. É uma carreira bem rápida realmente, né? E uma das mudanças que aconteceram na minha carreira que eu gostaria de falar para vocês, de deixar bem claro para vocês, eu mudei, né, em fevereiro, eu mudei o meu mercado basicamente, né? E para isso, e por que eu fiz isso, né? Já tem vídeo aqui explicando, mas vou explicar aqui novamente que eu acho que é importante. No meio do ano, né, foi quando, maio ali, foi quando voltou os jogos, né? E aí eu pude voltar a trabalhar. O maior mérito da minha carreira até hoje, sem dúvida nenhuma, foi ter percebido de maneira rápida que o meu método, que era o meu carro-chefe na altura, o back favorito, ele não estava funcionando tão bem quanto ele funcionava antes da paralisação do futebol. E por que isso aconteceu? De maneira bem simples e resumida, jovens, eu não estava tomando mais gols do que eu tomava antes, mas o meu head médio tinha subido muito. Ou seja, meu head de 4% tinha subido para 7, 8, 9%. E eu queria entender o porquê que isso estava acontecendo. Ou seja, o controle de trade que eu tinha antes da paralisação do futebol, eu não estava mais tendo. Por quê? Porque o mercado mudou depois da paralisação. E eu percebi isso rápido. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar outros mercados para que eu conseguisse me manter consistente. Eu estava já preocupado em perder a minha consistência. E eu comecei a trabalhar normal, só que eu estava deixando o mercado do over limite aberto. Na altura eu usava 2 escadas, então tinha o mercado do over e o mercado do under, um do lado do outro. E aí eu fui estudando isso. Isso julho, mais ou menos, julho, agosto do ano passado. Comecei a estudar, porque a minha tese era o quê? Bom, eu não estou conseguindo pegar esses gols no match odds. Eu vou pegar esses gols no over. Vamos ver se eu consigo melhorar meu head médio ali pegando esses gols no over. E aí eu fui observando o mercado e eu fui entendendo algumas coisas que foram fazendo mais sentido para mim do lado do under. Era um lance às vezes que descia 5%. Eu falei, nossa,
desceu tudo isso, vai me pagar 5% dessa situação? Será que essa situação vale 5%? E eu comecei a refletir, e eu comecei a ler o jogo de maneira mais fracionada, mais no lance a lance. E aí foi quando a minha chave começou a virar. E aí entrou o Trader Z na minha vida no final do ano, que acelerou muito esse meu processo de aprendizagem. E jovens, sem dúvida nenhuma, ter essa dificuldade no meu back favorito lá no meio do ano me fez, sem dúvida nenhuma, aprimorar demais o trader que eu sou hoje. Eu comecei a estudar mercado da mesma forma que eu estudava antes, só que eu estava olhando muito mais para o mercado do que para o jogo, que era algo que eu fazia ao contrário antes. Nos meus métodos de mais longa exposição, de back favorito, lei jogo parelho, enfim, backs por favorito. Eu comecei a observar mais o lance e o mercado. Falei, nossa, nessa jogada aqui me pagou 10%. Às vezes uma troca de bola no campo defensivo descia 2, 3, 4 ticks e eu conseguia ter ali 2% de lucro. Eu comecei a observar isso e simplesmente não teve como, né, eu não querer, né, fazer essa validação. Então, em janeiro, né, eu chamei minha noiva, porque eu tenho um planejamento junto com ela e isso, sem dúvida nenhuma, teria um impacto financeiro grande no nosso planejamento. Conversei com ela e ela me deu total apoio. Falou, amor, se você está estudando isso, se você de fato tá acreditando que isso vai dar certo, vai. Fica aí 2, 3, 4 meses, o tempo que for preciso para validar essa nova abordagem. E aí a gente segura as pontas aqui, talvez a gente jogue nosso casamento 4, 3 meses para frente aí, não tem problema nenhum. Mas faz isso que você está estudando, que você quer e faz essa validação. E foi isso que eu fiz. Em fevereiro eu tomei essa decisão de mudar de mercado. Mas entenda que não é só mudar de mercado, é sair dos métodos que a nossa comunidade conhece, de mais longa exposição, que é o back favorito, backs por favorito, mais respaldados na leitura de jogo, sair disso e ir para lance a lance, lendo mais o mercado, tendo o mercado como meu foco principal. Então, não é só o mercado, eu poderia trabalhar o mesmo mercado, só que eu teria mudado meu mindset. Por quê? Eu trabalhando o mercado, jovens, eu divido o jogo em mais momentos e eu consigo saber com muita convicção que aquele lance tem valor ou está dentro ou não. Então, não tem muito a ver com match odds e under. Está mais relacionado a eu trabalhar lance a lance e mercado. Cada dia que passa, o meu trading é menos respaldado na leitura de jogo de longa exposição. O meu trading é respaldado nos lances da partida. E foi isso que fez com que eu virasse a chave totalmente dentro do meu trading e eu entendesse que sim, era possível ganhar de forma consistente 10, 15, 20 stakes. Desde fevereiro até hoje, eu estou com uma média superior a 15 stakes de lucro por mês. Tudo bem, eu estou trabalhando com uma stake pequena, mas jovens, eu vislumbro um mundo que eu trabalho com uma stake de 300, 400 dólares e consigo fazer ali 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares de maneira consistente. É fácil fazer isso? Óbvio que não. Eu estou conseguindo fazer isso? Óbvio que não. Mas eu acredito que sim, que eu vou conseguir chegar nesses números, trabalhando com uma stake bem inferior. A minha lógica antes era aumentar minha stake para eu ganhar mais dinheiro. Hoje em dia não. Hoje em dia é eu trabalhar mais o mercado, eu ter mais abordagens de valor esperado positivo, mantendo a minha stake relativamente baixa e sim ganhar ali 10, 15, 20 stakes de lucro por mês. É isso que eu quero. Mas eu trabalhando dessa forma não tem muito a ver com o mercado, não tem a ver com match odds e under, tem a ver com a abordagem de mercado. Aqui nos métodos que a nossa comunidade conhece, métodos de mais longa exposição, os métodos que eu tinha antigamente, back favorito, backs por favorito, lei em jogo parelho, over limite, over à frente, lei é o time que tá ganhando, às vezes back é o time que está perdendo, enfim, métodos de alavancagem, linhas gerais. Esses métodos de mais longa exposição, eles funcionam, mas com esses métodos vai ser muito difícil de você ganhar 10, 15, 20 stakes por mês. Mas, trabalhando mais no lance a lance, mais no mercado, você vai sim conseguir ganhar 10, 15, 20 stakes de lucro por mês. E por quê, jovens? Somente pela quantidade de oportunidade. Quantas oportunidades de back favorito você encontra em uma semana? 15? 10 oportunidades? Trabalhando, por exemplo, lance a lance no match odds, quantas oportunidades para ficar a favor de uma equipe você encontra? Muito mais. São 100 oportunidades, são 200 oportunidades. É muito mais volume de oportunidade. Por quê? Porque basicamente eu divido o jogo em mais momentos. E eu dividindo o jogo em mais momentos, eu consigo ter mais estratégias, mais abordagens de valor esperado positivo. E é isso
que eu mudei no meu trading. Então, com relação à minha carreira, esses 2 anos foram maravilhosos, foram muito bons, mas eu nunca me senti tão tranquilo e tão confiante em cima do que eu faço. O controle que eu tenho hoje dentro do meu trading é uma coisa exorbitante, é algo que eu não tive nunca na minha carreira como trader. E se hoje eu estou aqui há 2 anos já vivendo da renda variável, e se eu quero passar por mais um ano aqui vivendo da renda variável, eu tenho certeza que eu preciso manter o meu emocional em dia e continuar melhorando, tendo mais abordagens de valor esperado positivo, lendo lance a lance. É isso que eu acredito, essa é a forma que eu acho mais inteligente de você abordar o mercado, mais simples também de você abordar o mercado. A leitura de jogo, muitas vezes, ela é subjetiva, depende das suas experiências, mas a leitura de lance traz muito mais para a realidade. É muito mais simples de você ler um lance do que um momento, né? Você encontrar uma oportunidade em 5 minutos é muito mais difícil do que você encontrar uma oportunidade em 1 minuto, ou em 10 segundos, ou em um lance específico. Então, essa é a evolução que eu vou buscar nesse próximo ano de consistência, sim, que eu espero manter essa minha consistência nesse próximo ano. Quero continuar ganhando dinheiro de forma consistente da renda variável. Esse é meu principal objetivo, esse é meu principal sonho, né? Me manter consistente e sim, continuar aqui gerando conteúdo de qualidade, ajudando a nossa comunidade a entender sim que existe um mundo além do que a gente conhece nos blockbusters aí de trade esportivo, que sim, é possível da gente fazer 10, 15, 20 stakes de lucro de maneira consistente. E que você não precisa, jovem, de uma stake gigantesca para viver da renda variável. Mês passado, no meu último vídeo, eu mostrei isso para vocês. Com uma stake de $150, eu fiz $3.000 de lucro. É uma stake muito baixa. Eu comecei com uma banca de 1.500 mês passado. Então, é sim muito possível de você viver da renda variável, é sim muito possível de você ter isso daqui como uma profissão, e é sim muito possível você abandonar o seu cargo CLT, assim como eu fiz dia 13 de setembro de 2019. E sim, jovens, é um objetivo difícil, não é fácil, mas eu não conheço ninguém que fale que a sua carreira é simples, que a sua carreira é fácil. Nenhuma profissão é fácil, toda profissão requer e exige desempenho, requer e exige dedicação, e aqui não é diferente. Então espero de verdade que vocês se dediquem, que vocês estudem mais, melhorem mais, para que vocês também possam, quem sabe daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, dar um relato de que sim, abandonaram o cargo CLT e hoje estão vivendo da renda variável. Beleza, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. De verdade espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor quem eu sou, quais são as minhas experiências, como que eu cheguei até aqui e como que eu vou continuar gerando conteúdo aqui para vocês. Beleza, jovens? Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.